Meu nome é Edivaldo, tenho 9 anos. Eles me trouxeram pra cá porque meu pai bebia e pegava de pau, me batia. Meu nome é Carol, tenho 7 anos. Eu vim morar aqui porque eu tava morando com a minha tia e antes de vir aqui pra cá, a minha tia me pegou pelos cabelos e eu bati com a cabeça na parede. Daí eu contei pra escola, a diretora chamou o conselho tutelar veio, contei tudo pro conselho tutelar e quando foi na hora de ir embora eu fui com o conselho tutelar lá falar com a minha tia. Depois eu vim pra cá. E por que você morava com a sua tia? Porque o meu padrasto tentou me estrupar. Daí a minha mãe escolheu ele que ficar comigo. Meu nome é Edna, tenho 9 anos, meu irmão tem 3 e outro tem 5. Eu tô aqui por causa que a minha mãe foi presa e meu pai e ela usavam droga. E também por causa que 2 homens foram lá na minha casa, pegaram o carro do meu pai, colocaram, pediram pra mim e pro meu irmão entrar dentro. Daí eles foram fazer um assalto e a gente não sabia. Daí eles roubaram uma padaria lá em Brusque. Daí a polícia foi de atrás e pegou a gente veio para o abrigo. Lá tinha estuprador, tinha lá um monte de gente drogada, tinha muitas boates. Às vezes eu saía na rua, tinha um homem que parava e falava pra mim ir pra dentro do carro, eu saía correndo. Um monte de mulher assim, de sutiã, saia de calcinha, de saia transparente ou furadinha. Era bem esquisito lá. Meu nome é Isabel, tenho 9 anos. Essa é minha irmã Camila e ela tem 7 anos. De que você sente saudade? Do meu irmãozinho que tá morando na outra casa e do que morreu. Ele caiu na vala, né? Ele primeiro foi assim, ó. Ele tava comendo, daí ele foi brincar lá atrás de casa, lá fora. Daí ele tinha uma tábua lá, ele abriu o portãozinho e escorregou na vala e caiu. Daí aquela água suja, a minha prima pulou lá, pegou ele e fez respiração boca a boca, mas daí não deu nada. O helicóptero foi lá, buscou ele e levaram ele. Daí ficou uns 3 dias dentro do caixão lá em casa, lá no ranchinho que tinha lá, pra gente ficar vendo ele lá por enquanto. Daí depois levaram ele, daí enterraram ele, a gente começou a ficar triste. Daí a minha avó começou a ficar doente, que a gente ficava com ela, né? Daí a gente veio pra cá. Ainda bem que a gente fica aqui até os 18 anos, mas daí eu queria ser adotada. Ou então com a mãe, se a mãe tiver condição de me pegar, ou ir embora com a madrinha. Se eles ficarem aqui, eu ia adotada. E daí eu peço pra minha madrinha ajudar a arrumar uma madrinha pra eles serem adotados também. Ou então vir visitar por enquanto eles, trazer umas coisas que eles precisam. Essas coisas assim, calçado, entendeu? Essas coisas que eles precisar. Daí que nem assim, se uma pessoa vai ali que adotar uma pessoa, dela assim, ela se interessa numa criança e quer adotar ela, e se ela tem irmão, tem que adotar os outros irmãos que tem junto, senão não tem possibilidade de ser adotado, da criança ser adotada. Eu ia ficar triste de se separar da minha irmã. Eu também.
Também. Esse dia da noite eu tive um sonho que eu, o Ponta, o Maico lá ganhamos uma bicicleta. Faz tempo que eu não sonho. Então eu sonhei que a minha mãe foi lá e trouxe um montão de boneca pra eu. Tem vezes que eu também fico triste, né? Porque eu sinto saudade da mãe, que nem no final de semana, se de tarde não tem nada pra assistir, não tem nada pra fazer, da gente, que nem eu sinto vontade de voltar pra casa e estar brincando com os amigos, que a gente ia andar numa matinha lá de bicicleta, ia jogar bola, ia brincar com os amigos, né? Tinha vezes que até a gente brincava de perna de pau que a gente apostava corrida assim pra brincar, né? E aqui não, que a gente tem que brincar com os daqui, não pode, que nem tipo assim, andar de bicicleta, mas assim no mato tem umas coisas que não pode fazer, que a gente podia fazer em casa. É mais assim, mais fechado. Quando eu crescer, eu quero ser médico. Quando eu crescer, eu quero ser o que o destino me mandar. Quantos anos tu tens? 10. Há quanto tempo tu moras aqui? 4 anos. E tu sabes por que tu moras aqui? Uhum. É que a minha mãe, ela saiu de noite, daí ela pegou uma faca lá da nossa cozinha e matou um velho, daí o dia seguinte, daí a polícia chegou lá e pegou. Daí depois o meu pai foi lá, chamou o táxi, daí eu fui embora junto com ele, depois dele vim pra cá. E o que tu fazes aqui no abrigo? Tu brincas? O que vocês estudam? Como é que é a tua vida aqui? Aqui nós primeiro acordamos, tomamos um café, fizemos que nem alguém da cozinha. Daí tem que já dar o café, daí lavar as louças, e depois tem que fazer outro serviço. E quem vai ter que ir para a escola vai ter que ir para a escola, se arrumar e ir para a escola, esperar os bebês ir na creche, daí eles vão. Daí eles chegam, nós se arrumamos, almoçamos e vamos. O que vocês conversam aqui, assim, de noite, depois quando vem dormida e tal? O que vocês estão conversando, tu e o Bruce? Nós só lemos gibi e nós desejamos e fomos dormir, não conversamos nada de noite. Vocês rezam? E reza pra quê, assim? Jesus. Daí que nem eu tenho meu tio morto, eu rezo por ele. E tu pedes alguma coisa pra Jesus? Todo dia a mesma coisa. O que é? Voltar pra minha família. Tu acha que ele vai te ajudar? Tomara que sim. Da última vez que eu estive aqui, a Elis me chamou para conversar e tinham outras meninas junto. E vocês tinham me perguntado algumas coisas. Eu falei que eu não tinha essas informações na hora, que eu ia conversar com o pessoal da equipe técnica e que numa outra ocasião eu viria para conversar com vocês. Então hoje eu estou aqui para conversar com vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, eu estou à disposição. É possível voltar para a minha família? Débora, possível? Você chegou há pouco tempo aqui e você já estava morando com uma tia, né? Então agora o pessoal da equipe do abrigo vai conversar com essa tua tia e ver da possibilidade de ela assumir ficar com você, mas não 1 mês, 2 meses, né? Assumir mesmo até você ser uma pessoa adulta. Se isso acontecer, é possível. Um dia eu vou poder voltar a morar com meu pai? Querido, eu torço para que isso aconteça, mas como eu falei antes para a Elise e para a Edna, depende muito mais deles do que de mim. Você sabe por que você veio para cá? Um pouco.
que você sabe? Que ele bate muito em mim e nos meus irmãos. Pois é. Então, assim, não depende de mim ele parar de bater em você. Depende dele querer isso, né? E eu não vou entregar você para ele continuar batendo em você, né? Agora, para isso, tem toda uma equipe que conversa com seu pai, que mostra para ele as coisas que ele está fazendo errado. E se ele optar por fazer essa mudança, com certeza você pode voltar. Eu vou ficar muito tempo aqui na casa? Alex, eu acho pouco provável que você volte para sua família, tá? Porque, por enquanto, seu pai e a sua mãe não mudaram, nem mostraram nenhum tipo de mudança de atitude com relação a vocês. Agora, outra possibilidade que existe é de vocês serem encaminhados para uma outra família. Eu sei que você não está aqui há muito tempo, mas que você já viu crianças que estavam aqui e que foram encaminhadas para outras famílias e que hoje estão bem. Agora, independente de ficar aqui, voltar para a tua casa ou voltar para uma outra casa que possa ser sua também, a gente vai se esforçar ao máximo, eu como juíza e as pessoas que trabalham aqui como equipe técnica, para fazer o que for melhor para você e para os teus irmãos. Meu nome é Simone, tenho 17 anos, estou no abrigo há 3 meses. Minha mãe faleceu e meu pai nos abandonou justamente por causa da minha madrasta, que agora ele vive com ela. E ele abandonou há 5 meses, com eu e meus irmãos passando fome. Aí eu saí de casa, meu pai ameaçou que ele ia me matar, eu saí de casa. Aí depois disso ele começou a abandonar meus irmãos na casa de parentes. Aí foi que denunciaram que eu tinha fugido de casa. Aí o conselho me chamou, eu fui lá e eu contei como que meu pai era, como ele tratava nós antes da minha mãe falecer, quando ele abandonava nós, deixava a mãe passando fome com nós. E aí no caso eles me retiraram porque eu não tinha família. No começo é meio esquisito, tudo novo, diferente, tu se sente meio rejeitado, meio revoltado. Estranho, pessoas diferentes entrando na sua casa direto de noite. Tu não tem mais a tua privacidade que tinha antes. Tu perde praticamente um pouco da tua liberdade, tu vai perdendo. Para os meus irmãos, como eu sei que é difícil ser adotada, mas para os meus irmãos assim, eu acho que é melhor uma família adotiva, que nem quando eu estava na casa dos meus parentes, eles eram muito maltratados. Não de forma assim, falta de amor mesmo, carência, porque eles têm filho, o filho é tratado diferente deles. Assim que se fosse para uma família adotiva, não só eles como qualquer criança, que vai ser para uma família que quer e vai amar eles de verdade. Então eles vão crescer com o amor de uma família. Acho que quando a gente está lá, a gente sente que as crianças são bem revoltadas, elas parecem que não têm amor próprio. Pelo fato de ser abandonada pelo pai ou pela mãe, já é uma dor muito grande para elas saber que o pai e a mãe estão ali fora e eles estão lá dentro. No começo eles não entendem por quê. Eles só, na cabeça deles, eu acho que eles entendem assim, pô, meu pai não me quis, nem minha mãe, quem vai me querer agora? Eu acho que assim, a cabeça da criança, acho que funciona dessa. Conforme elas vão crescendo, elas vão se tornando mais mágoa. A gente sempre está conversando com eles, né, perguntando por que eles foram lá, explicando o que o pai deles, por que eles foram parar lá, né? Porque as menininhas geralmente elas ficam chorando, saudade do pai, da mãe. Aí por que elas estão lá no abrigo? Por que a mãe delas estão longe de lá? Assim, meu pai, ele, desde pequenininha, eu cresci vendo meu pai sair de casa. Ele sumia 2, 3 meses de casa e deixava a minha mãe sempre passando necessidades com nós. Aí a minha mãe tinha que batalhar, pedindo sacolão, pedir ajuda de vizinho, de parentes para criar nós. Praticamente isso foi a vida inteira. Até o dia que ele decidiu ir para Florianópolis. Então a mãe não queria ir, a minha mãe. Só que meu pai, ele falou que ele ia matar todos os meus irmãos. Ele disse que ia dar veneno para todos nós. Aí a minha mãe, para fazer a vontade dele, a minha mãe foi. Então aí com isso decorreu que ela entrou em depressão profunda. Só que ela não se tratava porque ela não queria demonstrar para ninguém que ela estava ali precisando de alguém. Ela queria ser forte e mostrar para todo mundo que ela ia conseguir de novo. E aí ela começou a sentir dores fortes na perna. E a gente ia em médico aqui de Gaspar, hospital e nada. Ninguém sabia o que era, todo mundo achava que era reumatismo, outra doença, ninguém sabia o que era. Aí até que um dia ela
Num sábado de manhã ela pegou uma gripe. Aí o médico veio e disse, talvez a suspeita era de câncer, talvez. Mas ela estava internada há 2 meses ali. Aí só que aí a gente não podia, ninguém quis contar pra ela. Aí ninguém contou pra ela, eu acho que foi a pior parte. Tu vê uma pessoa morrendo, na cama do hospital e tu nunca fazer nada, tua mãe. Às vezes eu fico pensando, né? A minha mãe teve coragem de ficar 16 anos com a gente, cuidando de nós. Eu fiquei 5 meses com meus irmãos e eu não consegui mais. Não consegui criar eles pra ela. E aí eles, minha família, meu pai, eles me julgam por isso. Eles falam que a culpa é minha deles estar lá. Às vezes eu fico pensando, e às vezes parece que é verdade, porque o dia que eu vi eles lá na casa, que eles chegaram lá, eu vi a minha irmã chorando, tudo eles chorando. Aí eles só sabem jogar pedra, eles não sabem chegar e ver realmente o que aconteceu. 5 meses eu fiquei com meus irmãos, mas 5 meses ninguém foi lá, bateu na porta e perguntou o que estava acontecendo realmente. Só que diz que a minha mãe estava doente, e no velório dela mesmo, eles falaram que eu era mais velha e eu era responsável por eles. 3 meses eu fiquei com isso na cabeça. Todo mundo olhava, tu é mais velha agora, tu é mais grande da casa, os irmãos são teus, tu tem que cuidar deles. Isso não era só responsabilidade minha. Eu tenho um irmão mais velho, mas isso caiu sobre mim porque eu morava na casa do meu pai. Aí conforme meu pai foi saindo de casa, talvez a gente não aceitou bem essa dele achar outra mulher, porque a minha mãe estava 1 semana enterrada, ele veio com essa história que tinha mulher nova, não sei o que. Ele tentou, de uma certa forma, trazer outra mãe pra dentro de casa. Só que isso eu acho que não é fácil, nem pra mim, nem pros meus outros irmãos. Então foi. E a gente não começou a aceitar. E com isso ele começou a deixar nós ir com ela. Aí ele indo com ela, aí ele começando a ir com ela, ele achou que nós não precisávamos de mais nada. Ele achou que para nós estava tudo bem, né? Vivendo de vento. E a nossa vida começou. Eu e a minha irmã de 10 anos, na época ela tinha, começamos a se virar. Uma cuida dos irmãos de manhã, outra cuida tarde, às noites as duas ficam juntas, para nós ter como manter todo mundo organizado. O Marcos, ele foi criado aqui dentro da Casa Lar. É quase 4 anos que ele está aqui, ele tem 6. Então ele é desligado, totalmente desligado. Tanto que ele não fica muito ligado nesse irmão que ele tem aqui dentro. Um fica muito perto do outro. Nota que eles foram criados longe um do outro. Mas a gente trata ele um pouco diferente por causa do problema dele. Que ele é autista, não fala, é meio nervosinho. Na minha ideia, eu acho que faltaria mesmo uma família para ele. Só para ele, no caso. Porque aqui a gente trata todo mundo e ele junto, né? Então, se ele saísse daqui com uma família, ele ia ser melhor tratado, e eu acho, não assim por causa daqui de dentro, mas pelo cuidado, né? Que daí ele vai ter um cuidado mais especial, né? Vai ter um pai e uma mãe. A maior alegria dele é quando ele pega a mochilinha dele e sai para o colégio. Principalmente para a escola da pai. Que é o primeiro colégio que ele começou a ir. E qualquer pessoa que vir, principalmente de carro, e que ele faz questão de puxar para ir. As pessoas não sabem aonde que ele quer ir, mas ele quer que levem ele, né? Então, pelo meu entender, é que ele quer que levem ele para casa. Eu tenho 17 anos, eu cheguei aqui com 4 anos para 5. Eu cheguei um dia antes do meu aniversário. Daí no dia seguinte a minha mãe veio aqui com um bolinho. Daí eles fizeram uma festinha pequenininha lá no refeitório. Daí cantaram parabéns pra mim, foi isso. O meu pai, ele não tinha vírus HIV, daí ele acabou pegando e passando pra minha mãe. Daí quando a minha mãe descobriu, ela não queria mais saber de viver, daí ela pegou, não fez o tratamento, daí começou a usar drogas, essas coisas. E daí ela foi ficando doente,
Daí uma amiga dela pegou e viu essa situação toda e achou melhor me trazer para cá. Só que daí ela não queria trazer meu irmão junto porque meu irmão era muito pequenininho. Daí ela me trouxe para cá e deixou meu irmão lá. Daí depois de um tempo, meu irmão veio. Também com 4 anos, meu irmão veio para cá. Daí eu fiquei aqui, né, até agora. Nasci normal, sem nada. Daí depois eu peguei na amamentação, porque minha mãe só foi pegar depois que eu já tinha nascido. Daí, só que eu era muito gulosa, eu gostava de mamar, né? Mamei até os 3 anos. Daí acabei pegando na amamentação. Agora o meu irmão mais novo já não, já pegou quando eu tava na barriga mesmo, né, da minha mãe. Meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu. O meu irmão, que veio pra cá depois de mim, faleceu faz pouco tempo. E a minha avó, tipo, fiquei lá na casa dela, só que ela também não tem muitas condições porque ela é muito doente, sempre internada. É isso. Muitas pessoas acham que as pessoas que moram aqui têm o vírus do HIV. Elas não entendem muito bem como é que pega isso. Às vezes ela pensa só em tocar, sei lá, vai pegar, sabe? Mas não é bem assim. Sei lá, eu acho que tem muita gente que é preconceituosa. Tem gente que não é, né? Eu tenho um amigo meu que descobriu que eu morava aqui, tudo bem, ele é outro amigo meu ainda, continua sendo amigo. A gente sai junto, tudo. Mas tem gente que não pensa da mesma forma do que ele, né? A partir que a gente tem, sei lá, uns 7 anos, é muito difícil a gente ser adotado. Quando a gente é pequenininho, tudo é bonitinho, tudo é fofinho, eles querem levar, né? Agora, depois que a gente cresce, é difícil, porque a gente já é grande, a gente já entende, né? Agora, quando uma criança é pequena, não, eles já se acostumam. Fala pra chamar de mãe, pai, eles vão lá e chamam. A gente já não consegue pegar isso com mais facilidade, né? Daí, ainda mais as pessoas que têm o vírus do HIV. É mais difícil ainda, porque, imagina, vai ter que fazer todo o tratamento, ir levar no hospital todo mês pra tomar os remédios, acordar cedo pra tomar o remédio. É difícil. Eu tô no 3º ano já do ensino médio e eu tô querendo prestar vestibular para educação física, né? Ver se eu passo pra ver se eu consigo alguma coisa melhor, sei lá. Pra ser alguém na vida, como todo mundo diz, né? Agora, no final do ano, eu faço 18, daí eu tenho que sair. Quando eu cheguei aqui, eu dormia no quarto ali do lado. Aí eles pegaram e falaram que iam botar no quarto sozinho, porque toda guria que chega aqui com filho tem que dormir no quarto sozinho. Aí eles me botaram aqui, daí eu tava com medo de dormir sozinha, daí eles botaram outro menino comigo. Aí eu pretendo arrumar uma casa pra morar com ele, botar ele na creche e trabalhar até eu fazer a idade, daí eu conseguir para fazer faculdade. Porque eu escolhi vir pra cá, né, por causa que quando a minha mãe foi embora, eu fiquei numa casa sozinha, aí eles foram cobrar aluguel, não tinha como pagar. Aí eu fui atrás do conselho, aí eles me trouxeram. Daí eles me levaram pro outro lar, aí eu fiquei 2 meses lá, aí esperei abrir a vaga, daí eles me trouxeram pra cá. Que se eu ficasse lá, eu ia ter o mesmo futuro que a minha mãe teve. O mesmo futuro, sei lá, o que minha mãe trabalhou, que ela trabalha, não por mim, né, mas ela ia me levar pelo mesmo caminho dela. Uma coisa que eu não ia querer, que meu filho visse, né. Trabalha em boate, ela é prostituta. Daí, muitas vezes ela fazia isso em casa. E eu via. Era ruim, né? Porque, sei lá, minhas amigas pensavam, a Rosana vai pelo mesmo caminho. E era uma coisa que eu não queria que o meu filho visse. Tu vais fazer 18 anos e vais ter que deixar o abrigo. Como é que tu vês o teu futuro daqui pra frente? Uma psicóloga lá que
bem dizer, convive conosco aqui, né? Daí ela disse que eu podia ficar até o final do ano aqui. Que eu vou fazer 18, né? Daí eu, sei lá, se eu não ficar até os 18 anos, eu penso em sair, pegar uma casa, levar minha irmã. Meu desejo é sair daqui, formar a nossa família, construir a nossa casa, ter o nosso carro para poder sair, dar um passeio, seguir a vida em diante. A mãe eu fui visitar uma vez só, durante todo esse tempo que eu saí de lá. A minha irmã eu vou uma vez por semana, uma vez no final de semana. Daí, sei lá, do trabalho pra casa, de novo para trabalho, daí tem que vir na escola, amanhã tem que levantar cedo para trabalhar de novo, sei lá. Isso aí é uma rotina que vai ter sempre. Esses anos todos que tu ficaste em abrigo, tu convivesse com outros meninos que foram adotados. Como é que era isso, assim, quando tu vias os outros garotos indo? Geralmente chegava um casal, eles preferem crianças pequenas, né, que vão se adaptar achando que são os pais verdadeiros. Mas sabendo que um certo tempo eles vão ter que contar, né? Daí, como nós, assim, sentia meio rejeitado, sei lá, questões de tamanho, sei, eu não dou muita atenção. Mas também pelo carinho que eles tinham por pessoas assim mais, vamos supor, sejam meio branquinha, né? Isso é uma questão de... eu não acho que vale a pena. Assim. Eles iam e nós ficava. E no caso, iam para uma família nova e nós continuava ali passando o tempo e passando. Tu tá quantos anos assim nessa vida de abrigo, casalar? Ah, eu sei lá, dos 8 pra cá dá mais uns 9. Por aí. Só passando. Fazer o quê? Saudade da mãe, a irmã pode visitar uma vez por mês, né? No começo, que nem aqui nas outras, eu não me acostumei muito, né? Mas daí sabendo que você não tem pra onde ir, não conhecer muito bem os lugares, assim, você, tipo, meio que se obriga a ficar. Sentia sozinho, isolado, né? Eles partindo, eu só ali. Já acho que senti meio solito. Meu nome é Fabiana, tenho 16 anos. Morei com a minha mãe até os 3 anos. Ela morreu e não tinha condições de morar com meu pai, porque meu pai era alcoólatra, drogado. E meu irmão tinha um irmão que morava com ele, né? Que era drogado, e não tinha condições. Daí, quando a minha mãe morreu, antes da minha mãe morrer, ela estava muito doente, ela morreu de câncer. Daí ela falou pra minha tia que era pra minha tia pegar minha guarda. Daí eu fiquei com minha tia até os 9. Porque, na verdade, eu não tive infância. 5 anos, 6, eu fazia comida, ajudava a limpar a casa, não brincava de boneca, não sei o que é brincar, assim. Sim, às vezes aqui até as crianças, quando as monitoras, às vezes, assim, as crianças têm 9, 10, já dá pra limpar meses, coisas assim, varrer o chão. Só que eu falo pra elas, deixa elas brincar, porque eu falo porque eu não tive. Então deixa elas brincar até os 12. Elas falam, não, mas os 12 anos, os 12 anos já tá na hora, não sei o que, mas deixa elas brincar até a última. Se tiver com 15, 16 anos e quiser brincar de boneca, deixa brincar de boneca. Mas, assim, quando eu era pequena, eu não tive infância. E como não tô tendo adolescência, porque a adolescência é bem diferente do que tá aqui dentro. Acho que assim, ninguém consegue ficar aqui trancada 24 horas por dia, né? Eu não penso em ter um filho meu, eu não penso em casar, nada. Eu penso em morar sozinha, e se for pra ter uma pessoa pra ficar junto comigo, uma criança que eu vou adotar da casa lar, eu penso assim. Porque, acho assim, eu já passei por aqui, né, então eu acho legal assim, né. Apesar, assim, de eu ser maior, eu via que o pessoal que vinha adotar só queria criancinha, bebezinho, loirinho do olho azul, escolhia. Então, hoje, tem gente que vem visitar a casa hoje. Se as monitoras não falar que eu moro aqui, eles não acreditam que eu moro aqui, eles acham que eu trabalho aqui. Então, assim, nesse ponto, assim, de adoção, de morar, de sair da casa lá, eu não dou bola, assim. Porque já apareceu várias famílias pra me adotar, assim. Só que meu pai, pouco antes do meu pai morrer, meu pai ia na casa da pessoa, incomodava as pessoas. Daí, assim, depois que... Eu nem dou bola, assim, porque eu sei que não adianta, ninguém vai me adotar mesmo, vou fazer 16 anos, o pessoal só quer criança, então nem dou bola pra essas coisas. Eu queria saber quanto tempo tu tá aqui e por que tu tá aqui. Faz 2 meses, mais ou menos, que eu tô aqui. Minha situação é meio complicada, assim.
O meu problema era com meu padrasto, na verdade. A minha mãe, em agosto do ano passado, ela deixou eu e meus irmãos com meu padrasto, que no caso é pai dos meus irmãos, mas não é meu pai. Eu tenho 3 irmãos comigo. Comigo 4. Aí ela deixou eu com ele e eu tive que me virar sozinha como mãe e irmã, né? Ele trabalhava fora, tudo, mas ele era usuário de drogas, coisa assim. Aí eu tive que cuidar dos meus irmãos até quando ele me bateu. Esse ano, janeiro, março ele me bateu. Aí eu denunciei e vim parar aqui. Tá, e tu, por que estás aqui? Minha história é um pouco complicada, né? Eu não sou daqui, sou do Paraná. E meus pais vieram morar pra cá, né? E eu fiquei morando um mês com a minha avó, senti saudade deles. E resolvi ligar e dizendo que eu queria vir morar com eles. Daí minha avó comprou passagem pra mim, peguei e vim morar com eles. E desde os 6 anos de idade, eu era assim, abusada pelo meu pai. Ele começou a abusar de mim, fazia eu dele como uma mulher dele. E daí, quando vim morar pra cá, acontecendo a mesma coisa, nunca parava. E resolvi sair de casa por 2 dias, enquanto ele não parasse com isso, não ia voltar pra casa. Daí, entre 3 ou 4 dias, a minha mãe foi atrás de mim. Não conseguia encontrar lugar nenhum, levou a polícia, tudo. Daí até que um dia alguém resolveu falar onde que eu tava, né? Minha mãe foi até lá com a polícia. E onde é que tu tava esse tempo que tu ficou fora? Eu tava na casa de 2 colegas minhas, né? E daí a minha mãe ligou pra polícia, a polícia foi lá. E eles foram por causa do motivo. Daí, porque eu saí de casa, não tinha voltado entre 2 dias. Mas eu falei por que eu tinha saído de casa. Falei que não ia voltar, porque eu tava sendo abusada dele dos 6 anos aos 15 anos de idade. Nossa, todo esse tempo? Todo esse tempo. Por que não denunciasse antes? Porque ele me ameaçava a minha irmã de morte. Meu nome é Ana Cristina, tenho 12 anos. Tenho um irmão que também tá aqui na Casa Lar, que tem 14 anos. A gente tá 9 anos aqui. Daí a gente veio pra cá, pra Casa Lar, porque minha mãe não tem condições financeiras. Nós não conhecemos o nosso pai. Eu perguntava pra minha mãe e ela dizia que ele tá em São Paulo. Eu gostaria de estar com a mãe para ter aquele carinho de mãe e assim poder estar com ela. Eu sinto saudade quando assim eu preciso desabafar, essas coisas assim. Porque daí aqui eu tenho as minhas amigas aqui que moram comigo, mas assim não é bem aquela mãe assim que dá um apoio, que já viveu, já sabe das coisas. Meu nome é Tuane, eu tenho 12 anos, moro na Casa Lara há 2 anos e 7 meses. Tenho um irmão que está em outro abrigo, que tem 7 anos, e tenho uma irmã que foi adotada que tem 14 anos. Viver num abrigo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o carinho que tu recebe, o apoio, e o lado ruim é que tu não sente a mesma coisa, assim, porque tu sente falta de uma mãe te dando aquela bronca, recebendo boletim te falando: ai filha, parabéns, tá cada vez melhor. A minha mãe não pode me visitar e o meu pai, assim, faz muitos anos que eu não vejo ele, assim, não sei por onde eles andam. Eu fugi porque eu não tinha, foi no começo, assim, eu não estava bem habituada, eu queria, sabe, uma mãe. Daí, porque todos meus amigos têm, menos eu, daí um pouco eu me sentia diferente das pessoas, assim. Casar, não. Ter uma filha, sim. Eu penso em adotar, assim, dar pra ela, tipo, tudo que eu não tive, assim, sabe?
eu daria, né, uma mãe que eu não tive, uma família para ela, assim, uma vida melhor, assim, né, para ela. Coisa que eu não tive que ela teria, assim. Eu gostaria de morar na Itália, assim. Eu acho um país muito legal, assim, pelo que eu vejo por fotos, por vídeos. Eu acho um país bonito. Também, assim, a origem de lá, né? Acho muito legal, assim, a Itália. Eu já ouvi falar que lá o mar é diferente, mas lá eu vou ter uma família, assim. O motivo que eu vim pro abrigo foi que eu e meu primo aconteceu uma briga, daí aconteceu que daí a minha tia no outro dia levou a gente pra promotoria e a juíza perguntou o que tinha acontecido, o promotor também, e o que aconteceu. Daí ela perguntou, daí ele tava drogado no momento, daí a gente ela falou assim que era melhor vir pro abrigo pra não acontecer essa briga de novo, a gente podia acontecer de até matar um outro, né, drogado, a gente não sabe o que faz. Antes de vir pro abrigo, o juiz me encaminhou pra Curitiba pra morar com a minha mãe. Daí lá em Curitiba eu peguei, assim, não tava dando bola, não tava nada, e continuei usando lá. Daí minha mãe pegou, tava muito, aí foi culpa minha. Eu tava usando droga direto, daí eu peguei e fugi lá de Curitiba pra vir pra Lages. Daí eu peguei conversando com meu primo, no mesmo dia que eu cheguei tipo 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu fui lá, liguei pro meu primo, daí eu combinei com meu primo na pracinha lá pra gente conversar. Daí ele pegou e falou assim, você fica agora, passa o fim de semana lá na casa dos carinha lá que vende pra gente. E daí você vai, segunda-feira vai na promotoria e pede ajuda. Daí eu fui na promotoria e o juiz me encaminhou pro abrigo. Só que eu vim pro abrigo e falei assim, só tô lá agora, tá bom, né? Agora tem onde dormir, tomar banho, continuar usando. Daí continuei usando direto, daí trouxe a droga pra dentro do abrigo. Se você não falar que tá no abrigo e você tiver papo, você fica com várias meninas, mas daí se você começar a falar que mora no abrigo, assim, tá aquela discriminação, assim, piar no abrigo, o que meu pai vai achar de ficar com carinha desse, o que vão pensar de mim. No momento eu faço curso no Senai, já concluí um curso já, e agora eu tô fazendo outro, o diretor do Senai tá me dando chance, e eu tô aproveitando, vendo o que eu posso fazer pro meu futuro, pra mim sair do abrigo e ter, tipo, uma profissão pra me manter, arranjar um trabalho, constituir uma família, que minha tia sempre fala pra mim. Comecei a vir pros trilhos quando eu usava, né? Daí, tipo, era um lugar mais sossegado, que não vinha polícia, assim, não aparece. Daí eu sentava, assim, fumava e ficava tranquilão, assim, ficava curtindo pra passar, ficar curtindo a viagem. Mas agora eu venho pros trilhos, assim, quando eu tô indeciso, tô pensando em alguma coisa, o que eu vou fazer, alguma coisa assim. Eu tô meio triste, meio pra baixo. Eu venho pros trilhos e fico pensando, assim, é um lugar calmo, que não tem, assim, barulho. Daí fico olhando as paisagens. Ou saio, dá uma volta. Mas que é o lugar que eu mais gosto de ficar, assim, eu gosto de vir caminhar, assim. É um lugar que você não vê ninguém. Se você quer chorar, você chora, ninguém te vê. Você sai caminhar. E é só você. Uma vez ainda até eu li um livro assim, O Trem da Vida. Tipo, tem várias paradas, né? Às vezes entra numa parada, entra as pessoas que vão mudar a tua vida. E tem parada que entra pessoas que nem não vão significar nada pra você, assim. Vão entrar e não vão ser nem notadas, assim, vão descer. Parte do livro que eu não gostei é quando fala, assim, quando a gente embarca nesse trem da vida, tem pessoas que nunca vão deixar de acompanhar a gente, né? Que é o pai e a mãe. E daí em uma parada eles vão descer e vão deixar a gente órfãos do amor deles, né? Só que, tipo, o amor de pai e de mãe eu nunca tive, sempre foi de outras pessoas que eu recebi. Nós temos aqui em Curitiba mais de 400 crianças abrigadas e cerca de 500 adolescentes. São quase 1000, né, entre crianças e adolescentes. Eu tenho para mim que para as crianças eu tenho uma medida digna, nobre, que seria a colocação em família substituta, a adoção, né, de preferência. Os adolescentes a gente procura encaminhar para tratamento, encaminhar para trabalho, né, dar uma boa escolarização, preparar eles profissionalmente para o futuro, porque aos 18 anos eles têm que se desligar das entidades.
Mas eu penso assim que eu não tenho uma solução melhor para eles, e para as crianças eu tenho. Então, no dia a dia, nos processos, eu procuro assim priorizar mais aquelas crianças que estão mais ou menos para serem destituídas, para colocá-las então numa família substituta. A realidade de São Paulo com relação às crianças e adolescentes abrigados não difere, acredito que muito, do resto do país. Contamos hoje com São Paulo um número aproximado de 12 a 14 mil crianças e adolescentes institucionalizados. Não existe um número grande de crianças que estariam em condições de serem adotadas e que não são adotadas. O que existe são crianças que poderiam ser adotadas, mas que ninguém as quer, que nós chamamos dos inadotáveis. São aquelas crianças que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade. São crianças que já não são mais crianças, são adolescentes e que por isso não são desejadas por ninguém. Para essas crianças e adolescentes que não encontram acolhimento, no Brasil, com famílias brasileiras, a adoção internacional tem sido uma opção bastante útil, bastante interessante para eles. É a última opção e a última chance que essas crianças e adolescentes possuem. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Paraná foi criada em 1989 e buscou inicialmente erradicar o tráfico internacional de crianças que graçava toda a região sul. A experiência foi positiva no estado do Paraná e buscou-se que ela se transformasse em lei federal. E magistrados paranaenses dirigiram-se a Brasília e conseguiram sensibilizar o legislativo brasileiro. E hoje a SEJA é o artigo 52 do Estatuto. A SEJA é um órgão vinculado à Corregedoria Geral da Justiça que trata das questões relacionadas à adoção internacional. Uma das principais funções, eu diria, é a habilitação de candidatos estrangeiros e a viabilização da colocação familiar das crianças não adotáveis por brasileiros. São crianças que vivem em abrigos, que têm em média de 8 a 14 anos, muitos grupos de irmãos, crianças que já viveram experiência de colocação familiar e não deu certo, foram devolvidas, mas que mesmo assim querem muito uma família, elas pedem, elas querem viver em família, elas querem paz, e isso é o que nos compromete. Como compatibilizar esse interesse de tantos pretendentes à adoção de terem filhos com o desejo forte dessas crianças que querem paz? Esse é um desafio. Além dessa diferença do perfil entre o que quer adotar e o que está disponível para adoção ser muito grande, ainda tem o fato de que, se a criança já está maior, se o juiz já sabe que tem essa dificuldade, ele também fica numa situação. Se ele destitui, a criança não tem família e vai ficar no abrigo. E por quanto tempo? Para o resto da vida? É muito complicado de se decidir dessa forma. Se essas crianças têm família, com as quais, metade dessas que têm família mantém vínculo, ou seja, a família visita, a família se faz presente, porque vive, O que impede de viver com essa família? Então, quando você pesquisa os motivos que levaram crianças e adolescentes a viver nos abrigos, nós encontramos que mais da metade, 58% de meninos e meninas abrigados estão lá por motivos relacionados à pobreza. Então, carência de recursos familiar, abandono, vivência de rua, exploração no trabalho e mendicância. Então, são esses motivos que são relacionados à pobreza que levam crianças e adolescentes a viverem sua infância, sua adolescência institucionalizado. Qual é a principal contribuição dessa pesquisa, realizada pelo IPEA, junto com o CONANDA, Ministério da Assistência Social? Eu diria que, em primeiro lugar, colocar em dados aquilo que as profissionais da área, pessoas que militam já sabiam, Nós não falamos nada novo, mas as pessoas sabiam dessa situação, mas você está dando a dimensão estatística de um problema que existe no país. E outro, de mostrar que os dois princípios, que são os princípios basilares da medida de abrigo, que é a brevidade e a exceção da medida, eles
caem por terra quando você vê que crianças e adolescentes são abrigados por motivos que não justificam o abrigamento e, por outro lado, como a dificuldade dessas crianças conseguirem sair do abrigo. E a outra estatística que mostra que de todas as crianças encontradas nos abrigos no momento que nós realizamos a pesquisa, em 2004, apenas 10% poderiam naquele momento serem adotadas, porque apenas essas tinham o processo de destituição do poder familiar concluído. E aí, por que acontece isso? A maioria fica no que a gente chama, fica no limbo, porque de um lado fica numa situação muito difícil até de você identificar o abandono, porque a família não abre mão do seu, da sua tutela, do seu poder familiar. E, por outro lado, também não tem condições de ter aquela criança de volta. Então, como caracterizar o abandono? Como levar a adoção uma situação nesse sentido? Aí as crianças vão ficando mais velhas, cada vez mais difícil você encaminhar, para adoção. Tem pesquisas e pesquisas que mostram todas as sequelas que ficam de um período muito prolongado de institucionalização. É muito fácil, você colocar uma criança no abrigo, é muito fácil entrar no abrigo, ou seja, a porta de entrada dessas instituições é muito ampla. Então, se de um lado você tem uma porta de entrada ampla, a saída, é uma porta bastante estreita, e aí vem o outro lado da pesquisa que veio mostrar, então, que crianças e adolescentes acabam ficando toda uma vida institucionalizada. E isso veio mostrar, então, que esse direito à convivência familiar, ele não vem sendo concretizado, no nosso país. Quando ela tinha 5 anos ou 6, a mãe dela morreu, o pai dela mandou um filho para cada casa. Daí a minha avó agora adotou ela. Família para mim é tudo. Tudo que eu faço é em virtude da família, É a coisa mais importante, Então a gente valoriza muito o convívio, Eu sempre, desde que a gente começou, sempre soube que a Romy foi adotada, ela sempre me contou, no início de namoro. Mas algo que pra gente foi assimilado naturalmente, E claro, a gente sabe que foi uma passagem traumática, Mas a vida se passa por várias situações. O importante é superar essas situações e não viver no passado. Então, o que a gente vive hoje é o presente, Pensando nos nossos filhos, e dar o melhor que é possível. A gente já pensou em adoção também, Mas ainda não é algo que ainda a gente pôde alcançar. Eu não estava planejando um outro bebê. Até talvez o próximo fosse adotado. Mas esse foi acidental e esperamos, ter a possibilidade de aumentar a família. A gente gosta desse convívio, adoramos criança, E gostamos da casa com barulho, com a alegria da criança, acho que muda bastante a nossa vida. Como eu tive uma família, para mim era desestruturada, Foi totalmente rompi todos aqueles laços familiares. Ao mesmo tempo eu sempre tive muito medo, assim, eu gostava da família que eu estava, mas eu tinha medo que se rompesse também. Porque a gente sempre fica naquela insegurança. A partir do momento que uma vez se rompeu, tu acha que tu nunca mais vai ter uma família, Então eu sempre tive medo. Era minha família, mas ao mesmo tempo estava sempre com o pé atrás. Opa, daqui um pouco pode não ser mais, sabe? Acho que a gente cresce com essa insegurança, E na família que eu cresci, foram dos 6 até 18 anos eu fiquei em Rio do Sul. Então foram 12 anos de convivência ali, Isso aí é a fase de formação. Na família que eu cresci, eles não era uma família alemã, não tinha essa coisa de dar carinho, de palavra de incentivo, sabe, essa coisa. E é uma coisa que a gente faz muito com a Sofia, muito incentivo, muito carinho, muito beijinho. A gente fala o dia inteiro, todos os dias ela ouve eu te amo, todos os dias a gente fala para ela o quanto a gente ama ela, o quanto a gente gosta dela. Ao mesmo tempo, assim, como jornalista e como
também já trabalhei muito esse tema, ao mesmo tempo eu fico pensando que isso não é uma coisa... Eu não tenho um diferencial de mãe por ter sido abandonada na infância, por essa coisa. Eu acho que todas as famílias enfrentam problemas. Todas as mães têm dificuldade. A gente precisava de uma família, né? Então, e na verdade, assim, como a gente gosta muito de criança, a gente queria crianças adultas, grandes já, né? Para poder conversar, a gente não se sentir tão sozinho, né? Uma criança assim que nem elas, a gente pode conversar, contar história, elas fazem perguntas pra gente, né? Então, para nós foi uma alegria enorme, assim, que as duas são comunicativas, gostam de brincar, gostam de música, gostam das mesmas coisas que a gente gosta. Então a adaptação foi muito fácil pra gente, porque eu cresci com crianças adotivas, sei como é que é importante para uma criança que não tem pai e mãe ter uma família. A gente já estava se preparando um pouco, mas é bastante esquisito assim até, né? Pega a criança lá, no mesmo dia ela já começa a chamar pai, né? Quando a gente tem uma criancinha pequena, tu vai ensinando ela a falar o pai, né? Mas aqui não, ele foi direto já falando pai desde o primeiro dia já, né? Aí foi um pouco esquisito, mas agora é uma alegria total, né? Para nós foi rápido, né? Foi bem rápido, foi uma entrada. E eu, assim, ficamos, na verdade, 3 meses, assim, fazendo, assim... A papelada, né? A papelada, Mas né? quando entrou o processo, no segundo dia já fomos chamados. Ficamos, na verdade, um dia no cadastro. Um dia no cadastro. Assim, pra gente, a gente queria de 0 a 10 anos, a gente optou, né? E, na verdade, por irmãos, porque a gente não queria que separasse irmãos. Porque isso é muito importante também para as crianças se adaptarem com a gente. E tanto fazia a cor. De cor, nós não... Pra mim, pra ela, tanto faz a cor, né? Porque tudo igual, pra mim é gente, né? Não tem cor e nem idade, não tem nada. Realmente elas não, até agora não fizeram essa pergunta ainda. Por que nós somos loiros e elas são morenas, né? Mas pra elas somos todos iguais. Pra nós também, somos todos iguais. Eu disse pra ela, perguntou no primeiro dia que ela veio da escola, ela disse, mãe, na minha sala não tem ninguém igual a eu. A Jéssica foi essa, né? Não, a Ana Paula. A Ana Paula? Então eu disse, por quê? Ela não soube responder. Eu disse, não somos todo mundo igual. Não importa se um tem uma pele mais escura ou pele mais clara. Eu disse, eu e o pai somos igual? Ela disse, não. Eu disse, o pai tem o olho claro, mas a mãe tem o olho escuro, que nem de vocês. E o coração de cada pessoa é vermelho, o sangue de cada pessoa é vermelho, então não importa como é que a gente é por fora. Assim, elas eram bastante curiosas, né? Elas perguntavam por que aquilo tinha tanto movimento, por que não tinha sinaleira, né? Como elas vieram de uma cidade grande, que é Florianópolis, aqui Ibirama é uma cidade pequena, então, na verdade, como elas não conheciam vaca, cavalo, cachorro, galinha, então para elas, a primeira vez que elas viram, fizeram um escândalo, uma gritaceira. E por que a vaca, aquela vaca tinha chifre, aquela outra não? E por que o boi era diferente, né? Por causa que a vaca tem as tetinhas, né? Então, elas tinham curiosidade de saber a diferença entre os bichos, né? Que nem na comunidade que já tem um caso de adoção, que é a nossa vizinha, adotou a Andressa, desde pequenininha já, né? E como ela é agora amiga da Ana Paula e da Jéssica, elas brincam bastante juntas, ela vem aqui, mora bem pertinho, né? Ao lado. E à noite? E à noite, a Andressa, antes de nós pegar ela, já estava passando a noite sem dormir, porque é ansiosa de ver elas, como é que elas são, se vão gostar dela para brincar também, né? Curiosa assim também, né? Querendo brincar com ela já, nem... O que eu sou? Mama. Que nem mama é mãe em alemão, né?
crescer, eu quero ser o que o destino me mandar.